presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta um inquérito no Congresso norte-americano que pode culminar em um impeachment. Na semana passada, foi concluída a fase de depoimentos públicos no Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados. Qual a chance de Trump perder o cargo ou ter a reeleição prejudicada? E como essa situação e os desdobramentos dela podem afetar o governo Bolsonaro, aliado de primeira hora do presidente norte-americano? Eu vou conversar com o professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Eugênio Diniz. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Antes da gente entrar nessas questões que eu coloquei, vamos só introduzir o que aconteceu, o que levou a esse inquérito, não é, que está sendo tocado lá na Câmara dos Deputados, no Congresso norte-americano. O que houve lá? Na verdade, desde praticamente a posse do presidente Trump, começaram a haver movimentações no sentido de avaliar procedimentos que suspeitavam se poderiam ter sido ilícitos até mesmo durante a campanha. Originalmente, o primeiro problema nessa direção foi a suspeita de interferência russa nas eleições e em que medida teria havido alguma colaboração, ou pelo menos tolerância do presidente com relação a isso, suspeitas de talvez parte da sua equipe, que levaram à investigação formal que acabou gerando um relatório, que seria exatamente sobre, eles chamavam na época da collusion, né, da existência de uma suposta associação de modo a produzir resultados diferentes na eleição. Que teria prejudicado a Hillary supostamente, né? A questão é que o relatório da investigação não encontrou nenhuma evidência conclusiva, ou, pelo contrário, o máximo que se levantou foi a possibilidade de que teria havido alguma dificuldade na investigação, mas não foi possível nem caracterizar como efetivamente obstrução de justiça, pelo menos não no relatório que foi divulgado. Nisso houve inclusive algumas audiências e alguns depoimentos, inclusive o do responsável pelo relatório, cujo depoimento acabou não produzindo o efeito político que alguns membros da oposição desejavam. Isso foi no caso da suspeita em relação à interferência russa. Exato. Quase na esteira disso é que surgiu essa denúncia, ou pelo menos essa manifestação de que teria havido alguma irregularidade na relação do presidente Trump com o presidente da Ucrânia, particularmente a ideia de que teria havido alguma... o termo que vem sendo utilizado é quid pro quo, né? Alguma troca, alguma vinculação entre a concessão de um tipo de ajuda à Ucrânia, que já havia sido acordada antes, a realização de algumas investigações pela Ucrânia a respeito da atuação do filho do atual candidato a presidente pelos democratas, Joe Biden, como diretor de uma empresa. Opositor de Trump nas eleições do ano que vem. Então, aí apareceu essa suspeita que foi encaminhada... Em julho desse ano. Já aí no segundo semestre. Essa suspeita que teria sido encaminhada, então, ao comitê, em princípio ao Comitê de Inteligência, a respeito dessa suposta impropriedade, e aí é que se deu início a esse processo atual. Agora, professor, por que Trump está, desde que ele assumiu o governo, em xeque? A impressão que a gente tem é que ele está permanentemente em xeque. Não em xeque, não é exatamente o governo dele, mas ele está em xeque. É difícil de responder isso, né? Em larga medida, tem o próprio embate político, o fato de ser uma figura bastante controversa, que até mesmo cultiva ou parece até mesmo estimular esse tipo de controvérsia. O presidente Trump parece, digamos, movimentar-se bem nesse tipo de ambiente, e ele parece até mesmo
pela sua forma, às vezes, inusitada de comunicar-se, e não só com relação política doméstica, né? A política Propiciar, sim. também. O exemplo mais famoso foi o tweet dele a respeito do líder da Coreia do Norte, dizendo que o botão nuclear dele era maior do que o da Coreia do Norte, né? Assim, enfim, o próprio... assim, o próprio linguajar muito pouco diplomático, para usar um eufemismo, sugerindo exatamente ou fortalecendo a própria novidade da mensagem, né? Enfatizando o seu caráter confrontacional. Agora, nesse caso específico que ele está enfrentando, até a semana passada foram ouvidos os depoimentos públicos. São pessoas que foram lá ser inquiridas e que, em tese, são testemunhas, digamos, testemunhas de acusação no inquérito, não é isso? Se ele for aceito, se a Câmara aceitar a denúncia, vai para o Senado. O Senado é que toma a decisão. Tem um processo mais ou menos semelhante ao daqui, não é isso? A Câmara, em tese, autoriza o processo pelo Senado. Isso. O processo mesmo é no Senado. A Câmara, ela faz a avaliação de se é para mandar o processo para o Senado, onde então seriam feitas as investigações. Então, é o mesmo processo nosso. É semelhante, mas com características um pouco distintas. Por exemplo, em termos dos números necessários, né, do tamanho das maiorias, o encaminhamento do processo, a suposta a perda de direitos políticos que não necessariamente ocorre no caso dos Estados Unidos. Enfim, então, por exemplo, em tese, o presidente Trump poderia sofrer o impeachment e concorrer à presidência, por exemplo. Sim. Entendeu? No ano que vem, exatamente. A disputa, quer dizer, pelo menos do ponto de vista de direito de disputar. A não ser que ele fosse condenado por uma outra, digamos, por um outro tipo de ocorrência. Mas o simples impeachment não impediria de concorrer. Agora, dentro do Congresso norte-americano, quais são as chances desse impeachment passar? Da autorização pela Câmara para ir para o Senado... De todo esse processo, uma coisa, né? No Senado é bem mais difícil que esse processo fosse adiante. Por quê? Porque teria que haver algo muito clamoroso, muito evidente, que pudesse produzir uma mudança de posicionamento e de votos entre os republicanos no Senado, que são a maioria no Senado, que permitisse um resultado, uma votação que culminasse efetivamente com a destituição do presidente Trump do cargo. Então, isso no momento não parece plausível. Seria necessário algo muito mais conspícuo e uma mudança muito mais nítida na opinião pública em favor do impeachment, que nesse caso o que vem ocorrendo é o contrário. Uma mudança. O que fez então? Porque teve um momento que a opinião pública começou a ficar favorável a esse impeachment. Começou a crescer. E agora o senhor está dizendo que houve um recuo. Havia uma ambiguidade. Uma coisa é ser favorável digamos assim, a avaliação de saber se era o caso, e outra é ser favorável realmente à remoção do presidente enquanto tal. Né? Mas o fato é que... Até porque isso é inédito, né, lá? O inédito chegar ao ponto. Chegar exatamente ao impeachment. Não o processo. Né? O mais recente teve o processo do próprio presidente Clinton, né? Mas que não chegou a produzir, a destituí-lo do cargo. E no caso do presidente Nixon, renunciou antes da conclusão, que aí sim caminhava-se, ao que parecia, para efetivamente o impeachment do presidente Nixon. No caso do presidente Trump, o que é que parece ter mudado é que as evidências que apareceram até agora, e particularmente
nas audiências que se tornaram públicas e televisionadas e registradas, os depoimentos ficaram aquém de convincentes de que algo realmente sério ocorreu. Principalmente quando contestadas, várias dessas testemunhas acabaram dizendo, olha, eu não fui testemunha primeira, eu ouvi dizer, o depoimento mais bombástico, quando questionado, não, eu presumi, não, todo mundo sabia, não, mas né, de tal modo que a solidez do caso foi se esvaziando perante o público, o que gerou um efeito contrário ao que alguns esperariam. Agora, o Partido Democrata, ele, enfim, é quem move essa disputa interna, porque no fim o impeachment é uma disputa política. Nesse caso, parece estar se caracterizando claramente como tal. Se Trump não está sofrendo um revés com esse inquérito, o Partido Democrata pode sofrer? Sim. Isso eu digo eleitoralmente, ano que vem? Depende muito do que vai ocorrer ainda, não é? Existe ao que parece, se essas tendências prevalecerem, se não ocorrer nenhuma revelação bombástica e convincente, se não houver uma mudança das tendências dentro da opinião pública, uma mudança muito significativa, um dilema efetivamente vai se colocar para os democratas. Por quê? Porque ou eles engavetam o processo, não mandam para o Senado, e isso sugere que fizeram um alarde muito grande com muito pouca coisa para mostrar, então pode sugerir para uma parte importante da população, e particularmente uma parte importante do eleitorado, que houve, digamos, ou teria havido um excesso de oportunismo, sim, de certa maneira. Se encaminha para o Senado com menos votos do que a abertura do processo teve na votação na Câmara, isso sugere também que, mais fracamente, mas ainda assim, sugere um enfraquecimento do argumento, um enfraquecimento da causa, o que é, no mínimo, fica com cara de tacho, como a gente costuma dizer no Brasil. E o Senado, que é uma casa favorável ao Trump. E onde os republicanos têm maioria e vão controlar o processo. E aí, podendo, inclusive, concentrar as investigações em assuntos que talvez sejam muito desfavoráveis aos democratas, como, por exemplo, aquilo que teria sido o comportamento de Hunter Biden, né? O filho do senador Joe Biden, filho do candidato democrata. Chamar as testemunhas que não foram chamadas e, eventualmente, expor algumas partes do processo que, no momento, ainda não estão muito claras e que poderiam ser desfavoráveis, prolongando até próximo da eleição. Nós temos que lembrar que agora falta menos de um ano para a eleição. Menos de um ano para a eleição. Sim. E se isso se prolonga no Senado, uma exposição, então, muito grande que pode ser rendida. Como diz o presidente Trump disse, eu quero o julgamento, porque, inclusive, percebeu uma mudança na situação. Pode ser conveniente para ele eleitoralmente, né? Agora, como que um processo como esse, nós estamos falando, claro, do presidente dos Estados Unidos, e o que acontece por lá influencia o resto do mundo, não é? Especialmente nós que estamos tão próximos. Como que essa disputa interna influencia nós aqui, o Brasil, que no caso o governo brasileiro prontamente se alinhou com a chegada de Bolsonaro ao poder a Donald Trump, ao governo norte-americano, e também a América Latina, que passa por um momento muito de convulsionamento, de uma situação um pouco dramática em vários países e tal. Como que isso pode repercutir para nós e na política externa que o governo Trump tem promovido em relação à América Latina? Essa é uma pergunta interessante também. Né? É interessante sob aspectos diferentes, ou por motivos diferentes. Né? Primeiro, o seguinte, o ponto principal é
o que vai ocorrer na eleição, né? Se esse processo, tal como segue agora, não culminar com a destituição do presidente Trump ou com um enfraquecimento muito significativo da sua candidatura para o ano que vem, aumentando muito as chances e, no final, produzindo como resultado a eleição de um outro candidato, isso significa uma necessidade, no caso do governo brasileiro, de reconsideração de sua estratégia política, porque ela está fortemente ancorada nesse momento, sua estratégia política de política externa, né? Não necessariamente doméstica. A estratégia, o posicionamento da política externa brasileira está muito ancorada no posicionamento do governo dos Estados Unidos, e particularmente na pessoa, inclusive pessoa física de algum modo, do presidente Trump, com todas as suas características peculiares e sua direção personalista da política externa dos Estados Unidos. Caso ocorra o movimento contrário, uma reeleição do presidente Trump e até uma reeleição fortalecida, até mesmo diante das adversidades políticas que ele terá se reeleito, sucessivamente vencido, é bem plausível que essa proximidade produza efeitos, se intensifique, a melhor maneira de dizer, em função, inclusive, das perspectivas já que vão se colocar das eleições brasileiras dali a 2 anos, quer dizer, do final do ano que vem a 2 anos. No caso da América, particularmente da América do Sul, a movimentação tem sido também de realinhamentos muito súbitos, né? As eleições na Argentina, praticamente coincidindo com a renúncia do presidente Morales, significam, digamos assim, a perda de alguém mais próximo, mais favorável, no caso da Argentina, e sua substituição por alguém notoriamente mais distanciado. E no caso da Bolívia, algo ainda a ver. No caso do Chile, há uma situação que sugere talvez uma modificação, pelo menos, da pauta política doméstica do presidente Piñera, mas, por outro lado, não produziu, até o momento, pelo menos, um resultado tão visível, tão notório, tão dramático quanto a não ser os conflitos nas ruas, propriamente do ponto de ditos, vista, né? da mudança política. Claro, as coisas que ocorrem na rua, sem dúvida, muito chocantes, né? Mas do ponto de vista da mudança política, nada do porte do que ocorreu na Bolívia ou na Argentina, por exemplo. E ficaria a questão da Venezuela, naturalmente, como uma grande incógnita, né, do que é que vai ocorrer ao longo do período. Equador, Peru, são países afetados são pontos por mais... esses 4, nesse momento, mais o caso do Brasil, seriam os pontos mais visíveis, né? Mais candentes, mais palpitantes nesse momento. Agora, há uma expectativa nesse momento, na verdade, uma expectativa que digamos, que ela volta ganha força, de que um acordo comercial entre China e Estados Unidos pode acontecer até o final desse ano. O próprio presidente Donald Trump chegou a dar uma entrevista confirmando o que um embaixador dele disse e a pergunta que se faz é o seguinte: nesse momento, quer dizer que o mundo inteiro fica esperando isso, inclusive nós que seremos extremamente afetados pela falta ou pelo acordo que for feito, de qualquer maneira seremos afetados, né? Isso também é uma pergunta, o quanto seremos, mas essa questão interna do Trump e a possibilidade, mesmo que remota, dele não se reeleger, o que pode acontecer e como é que isso afeta esse acordo em curso e essas relações com a China que são tão determinantes para nós, especialmente no Brasil?
Bom, primeiro, eu não diria que são remotas as possibilidades do presidente Trump não se reeleger. Apenas, assim, nesse momento não se produziu o enfraquecimento que se esperaria, né? Mas, e eu acho que, digamos, há muitos fatores favoráveis a ele, né? Mas ainda não diria que é uma... não chegou a esse ponto. E até porque ainda tem muita coisa para acontecer, né? Mas... essa disputa com a China é aquilo que no Brasil a gente costuma se referir como briga de cachorro grande. É a briga de cachorro grande, né? Em termos econômicos que a gente poderia ver no mundo hoje e estamos assistindo, né? Quer dizer, ela ainda não chegou... poderia estar até, de certa maneira, mais intensa sob certos aspectos, mas realmente são os dois cachorros grandes brigando, né? As duas... maiores economias do planeta, com um grau considerável de impacto mútuo, né? Se defrontando em termos da redefinição dos termos do seu relacionamento num horizonte de tempo mais significativo. Então, não é um ajuste pontual, quer dizer, envolve, inclusive, mudanças muito significativas, né, nesse relacionamento. Então, sim, é de fato uma disputa muito séria e que, enquanto ela não se resolve, ela implica menos capacidade dessas duas economias de funcionar normalmente. No caso, a China parece sofrido um pouco mais circunstancialmente pelo menos, com essa disputa. No caso do Brasil em particular, estão entre os nossos principais parceiros comerciais. A China é, né, individualmente o principal parceiro comercial do Brasil. Então, naturalmente, qualquer dano à pujança dessas economias, ou qualquer diminuição no ritmo de atividade dessas economias, ou qualquer expansão menor do que poderia ser, nos afeta em termos das nossas exportações, em termos enfim, de vários fatores que impactariam diretamente. Isso investimento com Trump direto. Ou sem Trump no poder? Com disputa. Né? Se com Trump, com o presidente Trump ou sem presidente Trump. Que ele é que propôs a disputa. Ele é que levou, né, que pôs na mesa a expectativa ou o desafio de redefinir os termos desse relacionamento. Em alguma medida, talvez esse vai e vem, mencionou-se que ele anunciou a possibilidade de um acordo, mas houve vários anúncios de possibilidade de acordo ao longo desse ano que não se materializaram, pelo menos da maneira como previsto ou anunciado. Em que medida isso pode estar refletindo, inclusive, uma expectativa por parte, por exemplo, da China, de um enfraquecimento do presidente Trump e talvez, então, esperar para fazer um acordo com um outro presidente, caso ele não se reeleja ou caso ele não esteja na presidência dos Estados Unidos a partir de 2021, ou uma expectativa de que um presidente Trump fortalecido a partir de 2021 possa estar ainda em melhores condições de fazer ou de continuar essa disputa. Então, em alguma medida, talvez essa incerteza com relação aos destinos do presidente impacte nessa maior demora no fechamento desse acordo. Mas isso é difícil de saber com certeza. Soltar a aposta, está todo mundo segurando aí a possibilidade real de soltar a aposta. Vejamos. Professor, muitíssimo obrigada por ter vindo. Não, imagina, para mim é uma alegria, uma satisfação. Eu que agradeço o convite. Eu conversei com o professor Eugênio Diniz. Ele é professor de Relações Internacionais da PUC Minas, é diretor da empresa de consultoria Sinops, Inteligência, Estratégia e Diplomacia. Nós falamos aqui da possibilidade, há um inquérito em curso na Câmara dos Deputados, no Congresso norte-americano, de impeachment do Donald Trump, do presidente Donald Trump, e esse processo, ele ainda não existe, mas ele pode vir a existir,
E se acontecer, o que acontece para Trump, o futuro dele para a reeleição e como é que isso nos afeta? Afeta o Brasil, afeta a América Latina, inclusive a possibilidade de um acordo comercial com a China, um novo acordo comercial com a China, que também nos impacta. Essa foi a nossa conversa. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso site ou YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.